Monte um sistema de equações que lhe permita calcular as correntes em todas as malhas do circuito ao lado. Aqui nós podemos observar que há dois jeitos de fazer. Primeiro, nós podemos ver que direto já dá para montar esses sistemas que vai permitir calcular as correntes em todas as resistências, ou então redesenhar o circuito. Para melhor compreensão, o passo que nós escolhemos para resolver essa questão será a forma de redesenhar o circuito. Como observamos no circuito anterior, havia dito que poderíamos redesenhar ou então utilizar o circuito da forma que estava. Como optamos por desenhar, aí ele ficou desse jeito aqui que nós podemos observar. Todas as resistências estão no mesmo lugar, todas as fontes de tensão também estão corretas, o circuito está correto aí. Para acharmos os sistemas que permitem calcular as correntes em qualquer um dos resistores, utilizaremos a lei das malhas. A lei das malhas, vamos observar o sentido da corrente e vamos montar um sistema. O sistema aqui da corrente que está circulando no circuito I1, essa corrente, adotamos o ponto de partida, esse aqui. Então ela vai percorrer o sentido horário. Menos 24, que é a fonte de tensão, a corrente está entrando pelo polo negativo. Na resistência, a corrente sempre vai entrar pelo polo positivo e sair pelo polo negativo. Então polarizamos essa resistência de acordo com essa definição. Menos 24 volts da fonte, mais 51, que tensão, ele visa as tensões. Tensão é resistência vezes a corrente. 51, e aqui 41 menos 42, já que essa resistência está sofrendo a ação de duas correntes, a corrente I1 e a corrente 2, e ficou esse sinal negativo, porque uma corrente I1 está descendo e a corrente I2 está subindo, então efetua esse sinal de subtração. Mas passam no próximo passo no resistor de 80, já que a corrente faz esse sentido e passa aqui na resistência de 80 ohms. Ele fica 81 menos 84 dessa corrente que ele está sofrendo também a ação, que está vindo de lá para cá, igual a zero. Mesma coisa fazemos na corrente I2. A corrente 2 adotamos esse ponto de partida, observamos o sentido da corrente, vimos que ela está entrando pelo polo positivo da resistência e saindo pelo negativo, então fica 42 da corrente menos 41 do outro lado dessa corrente, que é o mesmo raciocínio que usamos anteriormente, 41 menos 42. A próxima resistência que ela vai passar é aqui no 30. Ela está descendo e 3, que também está indo nessa resistência, está subindo. Então fica 32, que é o referencial que estamos adotando, 32 menos o 33 dessa corrente que está atuando no resistor de 30 ohms. O próximo passo aqui é o resistor de 10 ohms, que ele está vindo para cá nesse sentido, e 4 está atuando também no 10, está indo para lá. Então fica 10 e 2 dessa corrente que é o nosso referencial, menos o 10 e 4, que é o dessa referencial aqui. E igualamos a zero. Mesmo passo faremos no I3. Temos o 30 ohms, que o sentido que nós adotamos para estudar o circuito parte desse ponto. Então 30 ohms multiplicado pela corrente 3 fica 33 menos o 32 da outra malha aqui, que a corrente está circulando a 32, então eles vão se subtrair visto o sentido das duas correntes. Mais o 12, que é a fonte de tensão que ele dá na questão, mais o 23 subtraído de 25 dessa corrente que está vindo de lá para cá, e essa está passando para o lado de cá. 23 menos 25. Igualamos a zero, já que não tem mais nenhum componente nessa malha, igualamos a zero.
O próximo passo na malha I4, nessa malha aqui, que circula uma corrente I4, partimos desse ponto aqui para fazer o sistema dessa malha. Podemos observar que toda a corrente entra pelo positivo, e sai pelo negativo de cada resistência. Então adotamos aqui 84 menos o 81, que o íon está atuando nessa resistência. O próximo componente ele passa por aqui. Quando chega aqui, o sentido está para lá e o sentido de 12 está da direita para a esquerda. Então faremos 84 menos 81. O próximo, que é o 10, que estamos observando agora, é o 10 e 4 menos 10 e 2, mais a fonte de tensão, que a corrente está entrando pelo positivo, então o sinal dela é positivo, 10 volts, e igualamos isso a zero. E a mesma coisa faremos nessa outra malha, utilizando a I5 como a nossa corrente. Adotamos o ponto de 10 aqui também, no mesmo local que usamos o I4, vamos usar o 5. Ele está entrando pelo I5, ou está entrando por 10, está partindo de baixo para cima, aqui o sinal fica negativo, menos 10 da fonte, ele passa pelo 20, pela entrada do 20 positivo, como já vimos antes, que está sofrendo uma ação de I3. Então fica 25 menos 20 e 3 da corrente acima. E por fim ele passa pela essa resistência de 60, fica 65 da tensão, e igualamos a zero. Obtivemos no primeiro momento, tivemos todos esses sistemas aqui. O próximo passo, nós iremos simplificar essa resistência, todos esses sistemas, de maneira que ele fique simples desse jeito aqui. Efetuaremos as operações de soma ou subtração e deixaremos todas as incógnitas do lado esquerdo, e o que tiver valor fixo, como já temos a da tensão aqui, que é 24, passaremos para a direita. Faremos todas as operações que forem necessárias e obteremos essas incógnitas. E 171 menos 42 menos 84 é igual a 20. Simplificamos essa de 1, o valor final de 1 é essa aqui. Fizemos a mesma coisa no I2, I3, I4 e I5. Aí, a partir de todo esse sistema que nós temos aqui, podemos achar qualquer corrente que passe no de 10, no de 30, no de 60 ohms ou no 80 ohms, a partir desse sistema. E nós encontramos aqui